Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 26ª rodada, chegou ao seu final nesta segunda-feira com o jogo entre Internacional e Cuiabá. O Internacional, escutem o que eu estou falando, quer dizer, acho que não precisa, até porque não é muita ser um gênio da lâmpada. O Internacional tem tudo para ser o destaque dessa reta final do Campeonato Brasileiro. E por que isso? O Internacional montou um time, na minha opinião, para brigar por todos os títulos. Teve muitos problemas no início do ano. Teve aí a tragédia, né, no sul do país, no Rio Grande do Sul. O time não se encaixava, porém, depois de todos os problemas, de todas as decepções, parece que o time encaixou e vem numa sequência muito boa. Se alguém pretende estar na Libertadores do ano que vem na fase de grupos, irmão, vai ter que brigar contra o Internacional. Quem está brigando ali, não, o Inter não briga pelo título, mas o Inter vai brigar pela fase de grupos. O Internacional está numa arrancada muito boa. E era o que se esperava do Internacional. O Internacional vence o Cuiabá em casa de 3-0. Normal. Lembrando que o Internacional ainda tem 2 jogos a menos. 2 jogos a menos. E vai chegar na briga pela Libertadores direto. E ainda pode terminar, na minha opinião, ali pela quarta, terceira colocação, se manter uma sequência boa. Olho no Internacional, que é arrancada do Colorado nesse final de campeonato. Então, a rodada terminou nessa segunda e a gente vem aqui para fazer o resumo com resultados e classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Tivemos Atlético Goianiense 0, Vitória 2. Atlético Goianiense e Vitória estão brigando contra o rebaixamento. Mas o Vitória, na minha opinião, é o time que sabe da sua condição, igual o Atlético Goianiense sabe da sua condição, mas parece que desde o início está mais, é, 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 como é que eu vou falar, muito mais consciente do que tem que fazer para permanecer. Parece que o Vitória sente um pouco menos essa pressão e consegue uma vitória espetacular, fora de casa, contra o Atlético Goianiense, 3 pontos. Um time que está abaixo na tabela, uma grande vitória do rubro-negro baiano. Tivemos Atlético Paranaense 1, Fortaleza 1, os dois times que estão na Sul-Americana. O Fortaleza é o segundo ou terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, nesse momento, briga contra o rebaixamento, tem jogos a menos. Mas o Atlético Paranaense tem um problema no seu futebol. Tá? O Fortaleza vinha de uma sequência espetacular, ganhando, assumindo a liderança, só que deu uma derrapada, assumiu a liderança, não conseguiu segurar e teve aí uns 2 ou 3 resultados não muito bons e o futebol também não. Tá? E agora tenha os dois a atenção voltadas para as Copas. No caso, a Copa Sul-Americana, que é o que os dois estão. O Atlético Paranaense no ano do seu centenário, vai tentar de todas as maneiras, já que o Campeonato Brasileiro não tem menor chance, na verdade, está mais na parte de baixo da tabela, de ter um título de expressão, que é a Sul-Americana. E o Fortaleza, querendo conquistar esse título, tem um time, na minha opinião, muito mais encaixado do que o do Atlético Paranaense. Não estou falando mais forte, mas mais encaixado. E
vai nessa briga aí contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians. O Atlético Paranaense pega o Racing, se não estiver enganado, e o Fortaleza joga contra o Corinthians para avançar para as semifinais. Então, os dois se enfrentaram um pouco com a cabeça na Sul-Americana e acabou dando 1-1. Resultado ruim para os dois. Mas pior para o Atlético Paranaense, obviamente. Botafogo 2, Corinthians 1. Botafogo de olho, né? Na Libertadores, é o líder do campeonato, vive um ano legal, não quer dar sopa para o azar no Campeonato Brasileiro, igual aconteceu ano passado, já que o Palmeiras, na qual o Botafogo eliminou na Libertadores, só está no Campeonato Brasileiro, então vai ter tempo para treinar. Isso pode ser uma dificuldade em relação para o Botafogo. E jogou contra o Corinthians, que está lá na parte de baixo da tabela. O Corinthians também, só que o Corinthians está em 3 frentes. O Corinthians está na Copa do Brasil, vai jogar contra o Flamengo pelas semifinais. Está na Sul-Americana, vai jogar contra o Fortaleza. E o Botafogo tem a Libertadores, que joga contra acho que é contra o São Paulo, se não estiver enganado, pela Libertadores. Então, 2 times com foco no meio de semana na Libertadores. Mas o Botafogo com muito mais foco no Campeonato Brasileiro também. Eu acho que o Botafogo tem até mais foco no Campeonato Brasileiro porque é o líder. O Corinthians está se dividindo em 3 campeonatos, mas pode pagar muito caro por isso. Por quê? Porque está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem que abrir o olho. Será que vai valer a pena um título, Copa do Brasil, Sul-Americana e ser rebaixado? Então, o placar de 2-1 deu a lógica, o Botafogo venceu. Bragantino 2, Grêmio 2, 2 times que estão fora aí das competições, se enfrentaram, era um jogo muito parelho, que poderia dar qualquer resultado, inclusive poderia dar empate, mano, de campo do Grêmio, então não vi nada demais no resultado, empate de 2-2, Bragantino e Grêmio, para mim, normal. Palmeiras 5, Criciúma 0, que eu estou falando, Palmeiras tá babando, os jogadores estão revoltados, porque acabaram sendo eliminados de Copa do Brasil, eliminados de Libertadores, então agora só está no Campeonato Brasileiro, ou seja, só está tendo um jogo por semana, vem babando atrás do Botafogo. Qualquer derrapada do Botafogo, o Palmeiras encosta. Ou seja, iguala, porque a diferença é de 3 pontos. Então, o Botafogo não pode dar mole. E o Palmeiras não tem nada a ver com isso, está ali babando, só esperando o Botafogo dar um mole. O Botafogo deu um mole, o Palmeiras dificilmente vai dar esse mole, porque está focado no Campeonato Brasileiro, já que é o único que está. E acabou goleando o Criciúma. Normal. Normal. Juventude 2, Fluminense 1. Fluminense de olho aí na Libertadores, o que não deveria ser prioridade do Fluminense na Libertadores. A prioridade tem que ser o campeão brasileiro. O Fluminense está lá próximo da zona de rebaixamento, igual o Corinthians. Né? Pela Copa do Brasil acabou sendo eliminado, mas na Libertadores ainda dá. Tem chance de ganhar a Libertadores? Bom, tá nas quartas de final, né? É o atual campeão. Mas parece que o Fluminense deu uma certa atenção para a Libertadores. E se deu mal. Perdeu para o Juventude. E continua perigosamente próximo à zona de rebaixamento. Tivemos Bahia e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deixou alguns jogadores em Minas, fez com o time todo misto para jogar contra o Bahia. O Bahia todo completo, né? O Bahia agora só no Campeonato Brasileiro. Bahia que tem um bom time, fez uma partida muito ruim contra o Flamengo, acabou sendo eliminado, a torcida ficou muito chateada. Jogou contra o Atlético Mineiro, que está focado nas Copas. O Atlético Mineiro não tem chance nenhuma de ser campeão brasileiro, muito pelo contrário. E aí está focado nas Copas, tanto na Copa do Brasil, que tem o Vasco nas semifinais, quanto na Libertadores. E aí foi com time misto e não deu. Bahia fez um jogo. O primeiro tempo desse jogo foi muito ruim, mas no segundo tempo o Bahia foi muito superior e meteu 3-0, triunfando, placar justo pelo que foi o jogo. Flamengo 1, Vasco da Gama 1. O Flamengo fez uma partida, o Flamengo foi melhor do que o Vasco quase que o jogo inteiro. O Vasco jogou basicamente atrás, tentando jogar no erro do Flamengo no contra-ataque. O Flamengo abre o placar no segundo tempo. Tem um jogo muito controlado, mas aí tem um erro no ataque, um erro com o zagueiro Léo Pereira. Falaram que depois teve discussão e tudo, e o Vasco acabou empatando com o Coutinho. Agora, o que me chama atenção, o que me chamou a atenção é a torcida do Vasco, os canais que falam do Vasco, estarem comemorando e zoando porque o Flamengo não ganhou do Vasco.
Cara, alô, torcedores do Vasco, vocês estão percebendo a cagada que vocês estão falando? Vocês estão percebendo que vocês estão virando um meme? Vocês estão comemorando um empate com o Flamengo como se fosse um título? Vocês estão de sacanagem. Não é possível. Vocês estão se apequenando demais. Comemorando o empate contra o Flamengo, comemorando porque o Flamengo não ganhou. Vocês estão de sacanagem, só pode estar, cara. E o pior é que tem gravado um monte desses torcedores vibrando. Ah, pô, pelo amor de Deus, cara. Então o Flamengo, na minha opinião, foi melhor e entregou. O Flamengo deixou de ganhar 3 pontos. E aí o Flamengo se afasta mais da briga pelo título, que já não tem muito interesse. O interesse da diretoria são as Copas. E o Campeonato Brasileiro vai ficando por ali, vai tentando se manter ali na 4ª colocação, tentando uma vaga na Libertadores direto do ano que vem. Bom, é o posicionamento da diretoria, é o que parece. E o Vasco da Gama não perdeu e comemorou. Fazer o quê? Cruzeiro 0, São Paulo 1. Os dois times, né, focados, um na Sul-Americana, outro na Libertadores. Um joga em casa. Acho que os dois jogam fora. O São Paulo joga contra o Botafogo fora e o Cruzeiro acho que joga fora de casa também. Os dois, não sei se foram com time misto, se não foram, mas seria um jogo bem parelho em qualquer lugar. Se fosse no Morumbi, na China, no Japão, na Lua, seria um jogo bem parelho e acabou dando São Paulo. Não vejo como um placar anormal a vitória do São Paulo fora de casa perante o Cruzeiro. São Paulo que foi eliminado da Copa do Brasil. Tá? São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Né? Então o São Paulo agora está em 2 competições. E ao término, como eu falei, o Internacional que ganhou do Cuiabá. Lembrando que dos 2 times brasileiros, temos, eu acho que são 5 times na Libertadores. São 5 times na Libertadores. E eu acho que 3 times na Sul-Americana. Deixa eu dar uma olhada aqui. E temos 3 times na Sul-Americana, se eu não tiver enganado. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Não, é 3. 3. Deixa eu pegar aqui. Temos, 4 times na Sul-Americana: Fortaleza, Corinthians, Cruzeiro e Atlético Paranaense, sendo que desses 4 times, o Corinthians é o único que está em 3 competições: Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. E na Libertadores temos 5 times. Né? Na Libertadores temos 5 times. Temos Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo, Botafogo e Flamengo. Desses 5 times, 2 estão em 3 competições. Atlético Mineiro e Flamengo estão na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Ou seja, dos 20 times do Campeonato Brasileiro, 3 times estão em 3 competições: Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians. E a classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte após o término da 26ª rodada. O Botafogo é o primeiro colocado com 53 pontos em 26 jogos. O Palmeiras assumiu a 2ª colocação, tirou o Fortaleza, é o segundo colocado com 50, com 26 pontos, ou seja, 3 pontos atrás do líder em apenas uma competição. O Fortaleza é o terceiro colocado com 49 pontos em 26 jogos, deixa eu botar o óculos, em 26 jogos. O quarto colocado é o Flamengo com 45 pontos em 25 jogos. Os 3 primeiros colocados não mudam de posição, porque o Flamengo, que é o quarto, com 45 pontos. Ou seja, ganhando seu jogo que chega a 48. O São Paulo é o quinto colocado com 44 pontos em 26 jogos. O Bahia é o sexto com 42 em 26 jogos. O Cruzeiro é o sétimo com 41 pontos em 26 jogos. Ou seja, dos 7 primeiros, apenas o Flamengo tem um jogo a menos, que é justamente contra o Internacional, que é o 8º colocado com 38 pontos em 24 jogos. O Vasco da Gama é o 9º com 35 pontos em 25 jogos. O 10º Atlético Mineiro com 33 pontos em 24 jogos. O Juventude é o 11º com 32 pontos em 26 jogos. O 12º é o Bragantino com 31 pontos em 25 jogos. O 13º Atlético Paranaense com 30 pontos em 24 jogos. O 14º é o Grêmio com 28 pontos em 24 jogos.
O Criciúma é o 15º com 28 pontos e 25 jogos. O 16º é o Fluminense com 27 pontos e 25 jogos. Na zona de abaixamento, o Vitória é o 17º com 25 pontos e 26 jogos. O Corinthians é o 18º com 25 pontos e 26 jogos. O 19º é o Cuiabá com 22 pontos e 25 jogos. E o Atlético Goianiense é o último colocado com 18 pontos e 26 jogos. Na minha opinião, briga contra o rebaixamento nesse momento. Briga contra o rebaixamento, para mim, nesse momento, é do Atlético Paranaense para baixo. Atlético Paranaense, Grêmio, Criciúma, Fluminense, Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Esses times, para mim, brigam nesse momento contra o rebaixamento. Nesse momento, brigam contra o rebaixamento. Atlético Paranaense, Grêmio, Criciúma, Fluminense, Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Paranaense. Briga pelo título nesse momento, para mim. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza briga pelo título. Briga por classificação direta na Libertadores. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, São Paulo e Bahia. Os 6 primeiros ali, na minha opinião, brigam por classificação direta na Libertadores. Por pré-Libertadores, na minha opinião, pré-Libertadores, brigam Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Internacional, na minha opinião. Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro e Internacional brigam por pré-Libertadores. Ou seja, o Flamengo, São Paulo, Bahia brigam pela vaga direta e também brigam pela pré-Libertadores diante da proximidade. Se o Flamengo ganhar o seu jogo contra o Internacional, aí muda a questão. Aí o Flamengo briga, volta a brigar um pouquinho pelo título e pela vaga só direta, e aí o Internacional vai brigar só pela Libertadores, porque vai ficar um pouquinho mais atrás, vaga de pré-Libertadores. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!